Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Lucas Geraldini, engenheiro agrônomo, diretor de Marketing e Customer Success da Taranis Brasil. E o tema da nossa entrevista será Gestão da Mato Competição para o setor sucroenergético. Lucas, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado, Divino. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje. E é interessante a gente falar a respeito da Mato Competição. É um tema, inclusive, que na semana passada eu tive aqui um técnico falando desse mesmo assunto, mas para o setor da soja, para a cultura da soja. E a gente vem agora falando do setor sucroenergético, ou seja, é um problema que realmente deve preocupar os produtores de uma maneira geral. Eu quero começar com você entendendo um encontro que vocês realizaram recentemente, né? O encontro técnico Taranis Sinergia 2022, que aconteceu em Ribeirão Preto. O que foi esse encontro? Tá bom, Divino, esse foi um encontro que a gente promoveu, tá? É o primeiro encontro técnico que a Taranis realiza aqui no Brasil. A gente chamou ele de Sinergia porque esse era o objetivo, né? Era gerar sinergia entre as áreas, né? A área produtiva, os consultores, a academia, né? E gerar uma sinergia nessa discussão sobre esse tema, né? Da Mato Competição. Então, foi um evento onde a gente reuniu usinas, né? Representantes das usinas de várias regiões do Brasil, mais de 20 usinas lá com a gente, e reunimos também vários dos principais consultores e estudiosos do assunto, né? Então, tiveram lá com a gente durante uma tarde para entender um pouco mais sobre esse tema, né? E discutir algumas possibilidades de melhoria, né? De oportunidades de melhoria aí para os produtores. O tema que vocês escolheram para esse encontro foi Mato Competição. Quem não mede, não gerencia. Por que a escolha desse tema, Lucas? Olha, assim, é um tema muito importante do nosso ponto de vista. Uma das palestras que a gente teve lá foi o do pessoal do PSEG, né, do João Rosa do PSEG, onde ele comentou um pouco quão caro e quanto isso tem crescido, né, quanto esse custo de controle tem crescido, né. Então, a gente sabe que o efeito da competição de mato com a cultura é muito grave. E a gente sabe que na cana-de-açúcar esse é um mundo muito complexo. Existe uma dinâmica muito, muito complexa, né, de ser capaz de manejar as plantas daninhas. O setor sempre teve a presença aí de muitas folhas estreitas, né, as gramíneas, e depois com a colheita mecanizada, né, foi um avanço ambiental muito grande, mas você passou também a ter um pouco mais de folhas largas, né? Então, hoje o setor enfrenta vários desafios, tanto com folhas estreitas quanto com folhas largas. Isso varia, né, um pouco de região para região, mas quase que todas as regiões têm a presença dos dois problemas, né, de ervas daninhas de difícil controle, ervas daninhas muito agressivas, ervas daninhas que, se não manejadas corretamente, competem com a cultura a ponto de causar danos significativos, né? A gente está falando de experimentos mostrando níveis de dano de até 87,5% de perda de produtividade. É óbvio que isso sem nenhum tipo de controle, mas a gente está falando que na média, né, assim, 40% da produtividade até chega a ser perdida por efeito de mato competição. Então, esse é um tema sensível, é um tema que consome recurso dos produtores de uma maneira relativamente significante e que afeta, no final das contas, a rentabilidade da produção, né? Então, acho que isso é um tema que merece atenção, foi por isso que a gente trouxe esse tema para discussão lá em Ribeirão Preto. E nesse evento, parece que um dos objetivos também era mostrar a importância da tecnologia nesse processo, né, Lucas?
Sem dúvida, Divino. Acho que uma das coisas que a Taranis faz é isso, né? E o objetivo do encontro técnico era buscar essas oportunidades de melhoria nesse processo da gestão da mato competição que a tecnologia pode permitir, que a tecnologia pode oportunizar. Então, a gente discutiu lá um pouco sobre o quão difícil quais são as dificuldades desse manejo, quais são as dores, né, dos produtores com esse manejo, e um pouco de como é importante contar com ferramentas tecnológicas, né, com essa evolução toda que a gente está tendo, como aliadas, né, como ferramentas para te oportunizar maneiras diferentes, novas, né, de abordagem. Então, a gente acredita bastante nessa filosofia, digamos assim, né, do uso das tecnologias digitais como essa nova fronteira de desenvolvimento agrícola. Vocês reuniram ali os principais envolvidos, né, no setor sucroalcooleiro, conforme você mesmo disse, né? É um setor amplo, um setor muito grande, e vocês tinham ali, parece-me que cerca de 40% dos principais produtores de cana no Brasil. E discutiram, né, essas oportunidades de melhoria que afetarão a todos. Chegou-se a alguma conclusão? E se sim, que conclusões foram essas que se chegaram nesse encontro? Olha, primeiro a gente conseguiu entender alguns pontos principais, né, Divino? Primeiro que o investimento em herbicida por si só, e investir cada vez mais, pode não ser a única saída, pode não ser a principal saída, né? A gente discutiu muito sobre quanto é importante conhecer e determinar exatamente quais são os problemas que você tem, do ponto de vista de quais são as espécies e qual é a predominância de cada uma dessas espécies, ou seja, qual tem mais presença, qual tem menos presença, qual que é o nível de infestação de cada uma delas e qual que é a distribuição nela nas áreas, para que você consiga ser mais preciso nessa gestão, mais preciso nas recomendações, nas maneiras como você, vamos dizer assim, aborda esse controle, né? Então, essa foi uma das grandes conclusões. É muito importante não só investir cada vez mais em herbicida, mas sim investir de maneira otimizada, né? Sabendo, consciente de, olha, eu vou usar exatamente o necessário para controlar esse problema, nem mais nem menos, para que você alcance um custo-benefício, né? Para que você tenha o melhor retorno possível desse investimento, né? A gente falou muito sobre como não existe receitas, né? Como não pode, nesse grau de complexidade que é manejo de planta daninha em cana-de-açúcar, não existe receita pronta. Você precisa levar vários fatores em consideração e cada área é uma área, cada realidade é uma realidade, então é muito difícil você ter receitas prontas, né? Então a gente falou muito sobre como é importante isso. A outra coisa que a gente falou muito, e que acho que é uma das conclusões, é que monitoramento é uma prática-chave, né? Não tem como você fazer isso sem monitorar. Então a gente falou muito sobre como é importante ter práticas de monitoramento. E o nome do evento era Quem Não Mede Não Gerencia, exatamente por conta dessa percepção que existe de que hoje é muito difícil, é muito problemático monitorar plantas daninhas da cana-de-açúcar por conta da, vamos dizer assim, da natureza, né? Então você está falando de áreas muito grandes, muito extensas, né? Está falando de uma cultura que cresce e que fica muito complicado você caminhar por dentro dela em determinado momento, né? E você está falando também de uma escassez de mão de obra que existe, você não tem tanta gente para cobrir tantos hectares com tanta vamos dizer assim, capacidade de ver cada hectare. E aí é que entra a tecnologia, que é uma outra grande conclusão do nosso painel, que foi como é que a tecnologia pode ser essa ferramenta que ajuda exatamente cobrir esse gap, né, de não ser capaz de fazer tudo, né, não dá manualmente para fazer tudo mais. Então a tecnologia entra exatamente nesse cenário como essa ferramenta que ajuda poder mudar de patamar, né, sair de uma fórmula um pouco complicada porque você não tinha como monitorar e agora você passa a ter como monitorar. As ferramentas digitais te permitem monitorar e aí você consegue realmente fazer gestão no ciclo, né, PDCA, né, você planeja, faz. Uma etapa principal é a etapa de checagem, ou seja, o monitoramento, né? Então, se você não tiver esse monitoramento, você não consegue girar o ciclo de depois entender quais ações corretivas você deve fazer para fechar o ciclo de gestão. Então, é um pouco disso que a gente discutiu lá como conclusão.
Você falou, Lucas, ainda há pouco a respeito das tecnologias. Quais tecnologias podem ser agregadas visando combater esse problema da mato-competição nas plantações de cana? Olha, eu diria que uma das principais tecnologias que podem ser empregadas é a tecnologia de monitoramento, né? Então, as tecnologias onde você usa drones, vantes, aviões tripulados para sobrevoar as áreas e mapear as áreas. Acho que isso é uma das principais tecnologias que existem hoje. Ela pode ser usada de diversas maneiras, né? A Tarantis tem uma proposta de como fazer isso. Depois eu posso comentar um pouco mais a fundo. Eu acho que você tem também toda uma questão de, operacional, né? Como você garante, por exemplo, que a sua aplicação aconteceu da melhor maneira possível, né? Então, toda a questão de tecnologia de aplicação, tem muita tecnologia para ajudar você não errar, né? Então, acho que isso é chave também para você conseguir fazer bom controle, né? Aplicar corretamente. Então, você tem toda a questão de monitoramento climático dessas operações, garantir que essas operações estão ocorrendo nos melhores momentos, né? Acho que isso é muito chave. E tem toda a tecnologia embarcada nas máquinas, enfim. Então, tem muita tecnologia já no processo, né? A questão é como é que a gente começa a explorar mais ela para, de fato, conseguir extrair o objetivo, que é mais produtividade, menos competição. Seja você também um parceiro Agro e Prosa e anuncie em nosso podcast. É a sua marca junto com a credibilidade de um dos mais importantes canais do agro do Brasil. Faça parte desta rede de oportunidades e venha crescer com a gente. Pois se o assunto é agro, por aqui uma boa prosa é sempre o seu melhor negócio. É lógico que o objetivo do encontro, Lucas, foi debater a mato-competição, mas chegou-se a se falar nos quais, além da mato-competição, quais são os principais desafios enfrentados nessa safra 21-22 de cana? Sim, a gente discutiu um pouco isso lá, o próprio PSEG trouxe um pouco das percepções, né, sobre como o 21-22, que foi a safra passada, né, a gente está terminando uma outra safra agora, mas a gente ainda não tem os dados finalizados para poder fazer uma análise mais clara, né, então a gente olhou um pouco para a safra passada ainda, e como foi uma safra difícil, né? Como foi uma safra que climaticamente foi muito desafiadora, né? E que isso acaba tendo uma correlação muito grande com até a pressão de infestação de mato, né? Se a tua cana não fecha, se a tua cana fica falhada, né? Demora demais para fechar, tem necessariamente um ambiente mais propício para a competição, né? Então, foi um ano muito complicado do ponto de vista climático, né? Você tem também toda uma questão relacionada à alta de custos, né? Mas, por outro lado, você também teve o preço reagindo, um preço mais atrativo, que garantiu que as usinas, que os produtores conseguissem manter um nível, vamos dizer assim, interessante de rentabilidade no negócio, né? Não foi um ano ruim de rentabilidade, apesar dos desafios. É lógico que isso varia muito, né? Estou falando aqui de linhas gerais, mas a percepção que a gente teve a oportunidade de ouvir, né, e discutir lá no evento foi essa, de que foi um ano de desafios climáticos muito grandes e que, apesar disso, o preço correspondeu e o produtor conseguiu finalizar uma safra 21-22 bem, né? Essa safra 23, 24 agora, né, que a gente está encerrando, 22, 23, desculpa, que a gente está encerrando agora, a gente ainda precisa ver os dados, o pessoal do PSEG começa a coletar esses dados em breve para começar a fazer esse trabalho, né, então a gente vai ouvir deles ainda em breve quais são como é que foi essa realidade, mas as expectativas que o próprio PSEG compartilhou com a gente lá eram de um ano com custos mais apertados, com margens mais apertadas. Eu vi que uma das grandes preocupações, Lucas, foi com uma variação significativa de investimentos entre as usinas de regiões iguais, né? Que essa variação pode chegar aí, parece-me que a R$100 por hectare. Por que essa variação é tão expressiva? Olha, isso olhando especificamente para herbicida, né? Então, esse valor pensando no investimento em herbicida, essa é uma variação que pode se dar por alguns motivos, né? Você tem assim, várias questões influenciando nesse investimento.
Você pode ter desde uma situação onde usinas têm pressões de infestação de erva daninha diferente por conta de um histórico de manejo, por conta de alguma condição específica da área, né? Por conta de práticas de manejo anteriores, né? Então, você tem uma grande fonte de variação, mas uma das coisas que a gente discutiu no evento e que os especialistas chamaram muito a atenção é como, no final das contas, isso pode estar muito ligado à gestão, né? Então, por que algumas usinas conseguem fazer gestão melhor e aí conseguem otimizar esse custo, né? E algumas usinas às vezes não. Então, acho que esse é o ponto, né, que a gente discutiu lá, em relação a essas variações de investimento. A gente viu também que não existe uma correlação disso com produtividade. Então, apesar que reforçava o argumento de que, olha, não é só investimento em herbicida que resolve, é sim muito mais essa questão da gestão desse problema e saber utilizar o produto, a dose certa, para o problema certo, né? Que faz o melhor efeito, então você consegue produzir mais com um custo ótimo, digamos assim. Vocês levaram, Lucas, um time técnico altamente especializado em plantas daninhas para a apresentação dos painéis, né? Inclusive, se você quiser até citar alguns dos palestrantes, né, e os temas que eles abordaram, pode ficar à vontade. Eu gostaria que você justamente trouxesse quais foram os principais pontos apresentados por esses técnicos. Bom, tiveram lá com a gente o Fernando Amistalden, que é o especialista de mato competição, de ervas daninhas da empresa CTC, o professor Pedro Cristofoletti, da Exalc, e que hoje é consultor também, o Weber Valério, é um consultor da agrociência, consultor também de bastante experiência e renome no mercado, e o Michel Fernandes, que também é um consultor de Minas Gerais muito importante e que também colaborou bastante com a discussão. A gente trouxe também um representante de usina, né? Então, o Germano Souza, da BP Bung, ele é gerente corporativo de tratos da BP Bung, e ele também colaborou com o ponto de vista dele. Então, a gente tinha representantes da academia, representantes da empresa, consultores, representantes de produtores, então a gente tinha um público diverso ali, de diversos, vamos dizer assim, backgrounds, né, para discutir essa temática, né? E eu acho que os principais pontos que foram discutidos lá estão muito ligados à questão do investimento em herbicidas, né? E como é que isso pode ser manejado, né? Um pouco de como as práticas de monitoramento são fundamentais, né? Para ter uma condição de gestão melhor, né? E como isso hoje é difícil de ser feito manualmente, tá? E um pouco de toda a dificuldade que é depois de implantar também essas ferramentas digitais, né? Então, você tem muitos gestores ainda receosos, que ainda tem alguma, vamos dizer assim, paradigmas com usar ferramentas digitais, preferem usar ferramentas manuais, anotar no caderno, e ter aquilo tudo no modelo mais tradicional de gestão, né? E como isso hoje é uma grande oportunidade de melhoria, né? Então, você tem um banco de dados que ano a ano é alimentado e a possibilidade de analisar isso de maneira ampla, usando a tecnologia, né? É, na verdade, uma grande oportunidade de transformar a maneira como decisões são tomadas, né, no dia a dia. Então, esses foram os principais pontos aí que foram discutidos. A gente também falou um pouco sobre a questão da escassez de mão de obra e de como é uma geração de pessoas muito experientes que trabalhavam no setor e a chegada de novos profissionais e a retenção desses novos profissionais hoje é muito difícil, e como os produtores, no final das contas, acabam ficando muito suscetíveis, né, a uma pessoa, por exemplo, que trabalhava para ele, que dominava toda aquela informação, às vezes se aposenta ou troca de empresa ou sai por qualquer motivo, e aquela informação, todo aquele conhecimento que existia sobre aquelas áreas acaba indo embora junto com ele. E esse é o problema, na verdade, de fazer a gestão através de cadernos, anotações, do jeito mais tradicional, né? Então,
hoje em dia, com esse cenário de rotatividade, né, então você tem que também buscar como lidar com isso. Então, você trabalhar com bancos de dados e sistemas para gerenciar essa informação, no final das contas, é uma oportunidade de se proteger e garantir que os profissionais mais jovens vão ter acesso a essa informação, os profissionais que recém chegaram dentro da sua empresa vão ter acesso a essa informação e vão saber como lidar com ela, né? Vão saber como lidar, no final das contas, com o manejo, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente discutiu lá durante a tarde lá em Ribeirão Preto. Essa questão da mão de obra, Lucas, ela é realmente uma questão muito sensível no agronegócio hoje, porque muita gente não quer ir para as fazendas trabalhar, né? E eu tenho visto isso, conversado muito com o pessoal de empresas que trabalham com treinamento e gestão de mão de obra. O próprio Senar, o pessoal tem colocado, muitas vezes não conseguem preencher as vagas, né? E a mão de obra qualificada, ela se torna cada vez mais difícil. Você falou de uma nova geração. Essa nova geração, ela quer trabalhar na fazenda, ela quer ir para a zona rural, ou ainda é uma dificuldade de conseguir convencer esse jovem a ir trabalhar na fazenda? Olha, eu particularmente acredito que sim, tá? Eu tenho convicção que sim, na verdade. Eu acho que o que a gente precisa entender é como reter essas pessoas dentro desse ambiente. Então, eu acho que quanto mais a gente construir ambientes mais modernos, mais essa nova geração vai ficar tentada a continuar nesses ambientes. Então, acho que a gente, como gestores, né, precisamos ter essa visão de, olha, como é que a gente constrói ambientes de trabalho que retenham essas pessoas no campo, né? É óbvio que existem particularidades que não podem ser mudadas, mas eu acredito que, do ponto de vista de adoção de tecnologias e sistemas de gestão, enfim, e modernizar toda a maneira como a empresa opera, é uma maneira muito efetiva de você promover também a retenção de talentos, né? Então, acho que nesse aspecto, acho que a tecnologia tem um papel importante de ser, querendo ou não, uma forma, né, de você, vamos dizer assim, transformar, inovar e reter os talentos. Então, eu acho que sim, a gente precisa só trabalhar nesse aspecto. Você falou da questão de anotar, né, em caderninho. Quando é na pecuária, até que se entende isso, né? Que tem muita gente, às vezes o proprietário ali do sítio ou da fazenda que trabalha com leite, por exemplo, ele é uma pessoa que já está há 30, 40, 50 anos na profissão. Quando se fala em cana, essa impressão que a gente que está de fora tem é que é algo muito atual, muito voltado para as tecnologias. Então é difícil de imaginar, né, e principalmente que são grandes áreas, o pessoal trabalhando com caderninho. Onde é que está a resistência? Está no proprietário da fazenda, no proprietário ali do produtor da cana, ou é no próprio funcionário? Eu acho que, assim, apesar de ser um setor muito já tecnificado, sem dúvida que é um setor muito tecnificado, eu acho que é um setor também bastante tradicional, né? Então, existe, às vezes, a dificuldade ou vamos dizer assim, o tabu está na pessoa, né? Então, não está ligado muito, às vezes, às empresas. Então, hoje, assim, Divino, sendo muito, assim, eu acho que existe tecnologia até para o pequeno proprietário, se ele quiser, e eu acho que ele tem muito a ganhar, inclusive, com o cara da pecuária, que você descreveu. Eu tenho certeza absoluta que existem muitos benefícios, inclusive para ele olhar para outras maneiras de fazer, né? Com certeza a tecnologia hoje já é bastante democrática nesse aspecto, tá? Agora, quando a gente pensa nas grandes usinas, né? Com certeza elas são muito tecnificadas, existe muita tecnologia lá dentro, existe já empresas muito avançadas nesse aspecto, mas gestão da mato-competição em específico é um setor, e é por isso que a gente promoveu o evento, que por conta da dificuldade de se fazer monitoramento, por conta da dificuldade que é você ter pessoas para percorrer todas as áreas, e por conta que até pouco tempo atrás as tecnologias
não oportunizavam isso ainda é, dentro das usinas, uma ilha de decisões pouco embasadas em dados. Então, muitas vezes, essas pessoas trabalham em várias frentes e várias das outras frentes deles já estão digitalizadas, já estão sistematizadas. Mas a gestão da mato competição, em específico, pela dificuldade que é você obter dados, né, sobre o que está acontecendo no campo de uma maneira precisa, abrangente, é muito difícil. Não tinha recurso até então para se sistematizar, informatizar. Então, assim, acho que a tecnologia também está chegando agora para oportunizar essa mudança, e foi um dos temas que a gente debateu lá no evento, né? Como não existia isso antes, e agora existe e está aí para que os gestores possam acessar, né? Vocês, inclusive, possibilitam uma ferramenta para isso, né? Que ferramenta é essa para essa gestão? A Taranis desenvolve uma ferramenta que a gente chama de Taranis Smart Scout. É uma ferramenta de monitoramento, tá? Então, o que a gente faz a gente sobrevoa as áreas de cana, né, com aviões tripulados, tá, que carregam uma câmera, né, ou algumas câmeras, na verdade, mas que carregam uma câmera que vai fazendo imagens de uma maneira bastante abrangente. Então, a gente voa cada um dos hectares, de cada um dos talhões daquela fazenda, né, fazendo imagens. E essas imagens, elas têm um nível de precisão muito grande. Como elas são tiradas de cima para baixo, né, mesmo em momentos mais avançados da cultura, você consegue ver o que está de fato acontecendo ali, o que está competindo com a cultura, né? E se você fizer isso durante o ano, né, você vai ter uma visão muito clara sobre o avanço dessas infestações de erva daninha. A gente pega cada uma dessas imagens e processa elas com inteligência artificial. Então a Taranis tem um sistema desenvolvido por ela, né? A Taranis é uma empresa de origem israelense. O nosso time de desenvolvimento que fica lá em Israel desenvolve essas ferramentas de inteligência artificial, né, visão computacional, que processam essas imagens e fazem essas identificações das daninhas. Identificamos outras coisas também, doenças, né, eventualmente uma deficiência nutricional, mas a gente é muito bom em identificar as ervas daninhas e quantificar a presença delas ali em cada ponto, né. Então, quando a gente faz isso de maneira geolocalizada, né? Então cada ponto tem a sua coordenada, cada dado tem a sua coordenada, a gente acaba criando um grande banco de dados sobre a infestação de cada talhão, né? Quando você pega esse dado, né, e começa a analisar ele, que é uma das coisas que a gente faz, a gente pega esse dado e coloca ele no nosso sistema web. Então a gente tem um site que o gestor pode entrar e se conectar lá e ver, ele vê os talhões dele e vê esses resultados muito rapidamente. Então, até 72 horas depois que a gente fez o monitoramento com o avião, esses dados já estão lá para que ele consulte e para que ele compare, para que ele olhe para a operação dele como um todo e saiba, olha, esses são os meus talhões mais problemáticos, essas são as ervas daninhas que eu tenho em cada talhão, esse é o nível de infestação de cada uma delas. E para que ele também recomende. Então, no dia a dia, para que ele combine o conhecimento que ele já tem sobre os talhões, sobre o que tem de mato, porque é óbvio que já existe um conhecimento sobre o que está acontecendo lá, mas combinar com essa informação muito precisa, muito abrangente sobre as áreas, para fazer recomendações melhores, para eventualmente, puxa, tem uma erva daninha que eu não sabia que tinha, que se eu deixar isso de fora, provavelmente a minha recomendação não vai funcionar, ou vai deixar escapar essa erva daninha. Então, e o contrário também é verdade, né? Eu achava que tinha muito dessa erva daninha, mas no final era pouco. O que tem, na verdade, é outra coisa. Então, se eu usar um outro produto, pode ser que seja melhor. Então, como é que a gente oportuniza isso? E como é que isso, no final das contas, né, quando usado ano a ano, vira um sistema de gestão de mato competição. Então, o tema que a gente buscou para o nosso evento está muito ligado com o que a gente acredita ser o ponto forte do nosso sistema, do Taranis Smart Scout, que é ser essa ferramenta que, ano após ano, vai te dando a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do problema, tomar uma decisão para corrigir aquele problema, para lidar com aquele problema, para manejar aquele problema, e depois voltar num outro momento
conferindo se aquilo funcionou, qual foi a eficiência daquilo, se sobrou alguma outra coisa, se tem alguma outra decisão a ser tomada. Então, quando você pensa nisso num ciclo, né, a cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, então todo ano ali você vai tratar aquela cana, né? Você tem como fechar esse ciclo de gestão, de você planeja, faz, checa, ou seja, você monitora o que aconteceu e age nisso para transformar o próximo, né? Então, é isso que a Taranis tem oferecido para o setor superenergético como uma ferramenta de monitoramento de tecnologia, e a gente chama isso de monitoramento de alta precisão. Lucas, foi show! Adorei o bate-papo com você. Parabéns pela ferramenta, parabéns pelo evento, parabéns por buscar e aprimorar o setor sucroenergético. Muito obrigado e estamos aqui sempre à disposição, viu? Obrigado, o prazer é nosso. A Taranis, a gente tem isso como missão aqui, colaborar com a prosperidade do setor, né? Enfim, do setor agrícola do Brasil todo. E a gente está muito feliz com o resultado do evento e foi uma oportunidade muito legal de conectar e gerar a sinergia que a gente queria. Acho que a gente saiu de lá muito satisfeito com os resultados e eu agradeço aí de novo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, contando um pouco como foi, quais foram as... Siga @agroeprosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. Engenheiro agrônomo, diretor de podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas. Investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!